Olá, meus queridos alunos. Eu hoje vou falar um pouquinho sobre aposto e vocativo. Então, peguei esse livro que tem uma forma mais resumida do assunto para a gente poder só introduzir. E aí eu vou começar a trabalhar com aquele material que eu mandei para vocês no grupo. Aqui diz o seguinte: aposto, termo usado para explicar, enumerar, recapitular ou especificar o seu antecedente. Consideremos os seguintes tipos. Bom, primeiro quero esclarecer que o aposto ele não serve somente para se referir ao antecedente. Tá? Você pode ter uma construção em que o termo especificado, numerado, esteja que o termo referido esteja à frente do aposto, tá bom? Então isso aqui um equívoco desse livro. Mas eu peguei aqui porque está bem resumido. Então ele fala aqui dos 4 tipos de aposto que você vai encontrar mundo afora. O aposto explicativo, né, que é aquele que vai explicar um termo dentro da oração. Veja o caso. Torres, meu melhor amigo, está cursando engenharia. Meu melhor amigo, eu vou dizer que meu melhor amigo é aposto nessa oração porque ele está explicando quem é o Torres. A frase poderia ter sido apenas Torres está cursando engenharia. Eu coloquei aqui meu melhor amigo para que você saiba quem é o Torres. Então eu estou, de certa forma, explicando para você quem é o Torres. Por isso eu chamo de aposto explicativo. Um detalhe interessante é que ele vem separado por vírgulas, tá vendo? Ó? Tá? Então, se eu perguntar aqui quem está cursando engenharia, a resposta é Torres. Torres é o meu sujeito. Meu melhor amigo é o aposto que explica quem é esse sujeito, Torres. Entendeu? Então, o aposto explicativo é aquele que vai explicar um termo dentro da oração. Tá? Esse Torres bem poderia estar depois. Poderia ser assim. Meu melhor amigo, vírgula, Torres está cursando engenharia. Então eu teria Torres como sujeito ainda. E meu melhor amigo seria o aposto explicativo. Tá? Mas não necessariamente tem que estar depois, pode estar antes também. O enumerativo, ele se dá quando você enumera, né? Óbvio. Comprei 2 ótimos discos. Quais são os 2 ótimos discos? Um de Caetano e outro de Gil. Comprei 2 ótimos discos, 2 pontos. Um de Caetano e outro de Gil. O aposto especificativo, enumerativo, ele vem enumerando os elementos que compõem a ideia 2 ótimos discos. Entendeu? Então ele vai enumerar, né? Vai separar aí os elementos que estão presentes nessa ideia de 2 ótimos discos. Tá? Por isso que a gente chama de enumerativo. Outro exemplo mais claro seria assim, ó. Todos estavam na festa. 2 pontos. Paulo, Ricardo, Beth, Anderson, Cristiane, Augusto. Entendeu? Aí eu vou enumerando a quem eu quero me referir quando falo todos. Tá bom? O aposto recapitulativo é aquele que retoma a ideia anterior. Eu costumo dizer que o recapitulativo é o oposto do enumerativo. No enumerativo, o que você tem uma palavra, né, que é explicada, que é assim, decomposta nos elementos que estão presentes dentro da ideia dela. No recapitulativo, você tem as ideias decompostas e uma palavra que resume tudo isso. Alguns chamam de aposto resumidor ou resumitivo. Tá? A nomenclatura muda um pouquinho de vez em quando. Pelé, Garrincha, Gerson, Zico, todos são monstros sagrados do nosso futebol. Então esse todos aqui, veja bem, esse todos aqui, ele resume quem são os monstros. Você poderia dizer, professor, mas não seria todos o sujeito? Não. Eu dou preferência aos substantivos. Se eu tenho substantivos e um pronome, eu vou dar preferência ao substantivo que define, né? Melhor do que dar ao pronome. Então fica a dica. O sujeito aqui seria composto. Pelé, Garrincha, Gerson, Zico. Esse é o sujeito.
todos aqui resume a ideia desse sujeito, tá bom? Então é aposto resumidor, resumitivo ou recapitulativo. E esse aqui, que é um bem interessante, que é o aposto especificativo. O aposto especificativo, ele serve para... eu costumo dizer que ele é o nome próprio de um nome comum. Não sei se você entendeu. Olha aqui, ó. A cidade de São Paulo é muito populosa. Cidade é um substantivo simples e comum. De São Paulo é um substantivo próprio. São Paulo é o nome da cidade, é o nome próprio da cidade. Então tem um substantivo próprio, né? E um substantivo composto próprio e um substantivo comum. Então, de São Paulo. Então, de São Paulo seria o aposto especificativo. Então, guarda aí. O aposto especificativo vem a ser o nome próprio de um nome comum. A rua João da Costa Neto. A cidade de Teresópolis. Entendeu? Então, é o nome próprio de um nome comum. O rio Paquequer. Paquequer é aposto especificativo de rio, que é sujeito da oração. Quando você vai classificar, você pega logo tudo, assim, cuidado com essa coisa do aposto especificativo, porque se você perguntar na prova, o Rio, a cidade de São Paulo é muito populosa. Quem é muito populosa? A cidade de São Paulo. Tudo entra no sujeito. Mas só isso aqui é o aposto. Então, você vai entender melhor quando a gente lê aqui na gramática o que o Celso Sintra e o Cunha falam sobre a ideia de o aposto, muitas das vezes, está dentro da função sintática, né, que ele está explicando, tá? Ou especificando. Nesse caso, o aposto especificativo, ele mora dentro do sujeito, ele faz parte do sujeito, tá bom? Tanto que ele não é separado por vírgula. Então a cidade de São Paulo é o sujeito dessa oração. Mas só de São Paulo é aposto especificativo. É assim como acontece com o adjunto adnominal, lembra? O adjunto adnominal ele mora dentro da função sintática. Mas eu posso separar só o adjunto. Por exemplo, a casa de Maria é bonita. De Maria é adjunto adnominal de casa. Mas se eu perguntar na frase, quem é o sujeito da frase a casa de Maria é bonita? A casa de Maria. Está entendendo? Então, o adjunto adnominal e o aposto especificativo, eles moram dentro da função sintática a qual se referem. Tá bom? Fazem parte dela. Vou classificar como um todo. Mas se uma prova vier só aquele trecho marcado, pedindo para você classificar, aí você vai tomar esse cuidadinho, esse cuidado aqui importante, que quando esse termo ele vier como nome próprio de um nome comum, ele é aposto especificativo. Beleza? Então vou passar agora para a apostila, né? Deixa eu colocar aqui do ladinho. Vamos falar então do livro que eu deixei, as folhas que eu deixei com vocês. Olha aqui, ó. Vou trazer um pouquinho para cá, peraí. Não sei se está dando para ler direitinho. Acho que está, né? Deixa eu consigo aumentar aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza, vai dar sim. Gente, é uma técnica nova aí que eu vi na internet, estou tentando usar, não está lá perfeita não, mas ajuda. Bom, aqui temos um outro conceito, né? Esse aqui é dessa gramática aqui que eu passei para vocês. Temos um outro conceito que diz assim: aposto é o termo de caráter nominal que se junta a um substantivo, a um pronome ou a um equivalente destes, a título de explicação ou apreciação. Então repare que agora aqui, né, o Celso Cunha e acho o nome dele, por aí. E o Lindley Sintra, também Celso Sintra, olha só. O Celso Cunha e o Lindley Sintra, eles já têm mais cuidado na hora de conceituar o aposto. Eles vão dizer que, né, que ele é um termo nominal que se junta a título de explicação ou de apreciação, mas eles não comentam aqui se ele vem antes ou vem depois. Isso porque pode vir antes ou depois, beleza? Vamos adiante então.
trazer para cá, bonitinho, aí. Show, né? Ó, eles, os pobres desesperados, tinham uma euforia de fantoches. Repare, os pobres desesperados é aposto que está explicando eles. Eles quem, meu Deus do céu? Os pobres desesperados. Repare nas vírgulas, que é uma marca do aposto explicativo. Tá? Ele vem aí entre vírgulas. Se vier no final, vem só com uma vírgula. Se vier no início, vem só com uma vírgula. Vindo no meio, vem com duas vírgulas. Tá bom? Então, eles, os pobres desesperados, tinham uma euforia de fantoches. Tá, sujeito eles, né? Aposto os pobres desesperados. Aqui, só o eles é sujeito. Os pobres desesperados não, porque está separado por vírgula. Entendeu? No especificativo é porque não tem vírgula. Mas, como explicar que, logo em seguida, fossem recolhidos José Borges de Couto Leme, pessoa estimável, e Chico das Cambraias, folgazão emérito, o escrivão Fabrício e ainda outros. Olha, aqui você tem três apostos. O primeiro aposto explicativo, explicando quem é o José de Couto Leme, ó, entre vírgulas, pessoa estimável. Então, no aposto, você faz uma consideração, você faz um comentário sobre a pessoa, tá vendo? Né, sobre o elemento, ou ser a quem você se refere. O Chico das Cambraias, olha a vírgula de novo, folgazão emérito, vírgula novamente. Então você abre um intertício ali na frase para fazer um comentário sobre o termo ao qual você se refere. E aqui você tem um aposto especificativo. Repare, Fabrício é o nome próprio do escrivão, que é um nome comum, né? Substantivo comum, substantivo próprio. Então Fabrício vem com um aposto especificativo. Beleza? 2. Entre... Tá bom para ler? Tá, né? Deixa eu fazer aqui um pouquinho mais de luz. Opa. Aí, beleza. Entre o aposto e o termo a que se refere, há em grande pausa, há em geral pausa marcada na escrita por uma vírgula, como nos exemplos acima. Foi aquilo que eu acabei de falar. Mas pode também não haver pausa entre o aposto e a palavra principal, quando esta é um termo genérico, especificado ou individualizado pelo aposto. Por exemplo, olha aqui, ó, a cidade de Lisboa, o poeta Bilac, o rei D. Manuel, o mês de junho. Repare que são todos nomes próprios de nomes comuns, aquilo que eu falei para você. Tá? O aposto especificativo é muito fácil de você identificar. Ele é um nome próprio de nome comum. E ele pode vir com preposição ou não. Então, muitas vezes o aluno confunde isso com adjunto, adnominal, com complemento nominal, com objeto indireto. Mas cada um tem sua particularidade. Em uma outra aula a gente vai pegar todos esses casos que são preposicionados e a gente vai mostrar como diferenciar um do outro. Né? Não é nada de absurdo, não. Este aposto, chamado de especificação, não deve ser confundido com certas construções formalmente semelhantes, como o clima de Lisboa, o soneto de Bilac, a época de Dom Manuel, as festas de junho. Repare que aqui as mesmas palavras que ele usou em cima estão sendo usadas aqui nas frases de baixo. Mas por que não são aposto especificativo? Porque de Lisboa não é nome do clima, de Bilac não é nome do soneto, Dom Manuel não é nome da época, nem de junho é nome da festa. Mudou completamente, é outra coisa agora. Entendeu? Para ser aposto especificativo tem que ser o nome do termo anterior. O nome daquele a qual ele se refere. Tá? Em que Lisboa, Bilac, Dom Manuel... Será que eu estou aqui? Não está vendo, né? Deixa eu subir um pouquinho mais. Em que de Lisboa, de Bilac, de Dom Manuel e de junho equivalem a adjetivos lisboeta, bilaquiano, manuelita e juninas, e funcionam, portanto, como atributos ou adjuntos adnominais. Né? Aqui é aquela ideia de posse, né? Clima de Lisboa, soneto de Bilac, a época de Dom Manuel, a festa de junho. Lembra que a gente falou sobre o adjunto adnominal e seu valor possessivo, né, sobre o termo anterior? Então, um dos valores do adjunto é esse, a ideia de posse.
Lembra? Posse, matéria, função, característica, né? Origem. Então aqui te dá uma ideia de que é adjunto. É uma característica do adjunto, não do aposto. O aposto é ser nome do termo anterior. 3. Vamos ver aqui. Subir um bocadinho mais aqui. O aposto pode ser também. Deixa eu trazer um pouco mais de luz pra gente. O aposto pode ser também A. Ser representado por uma oração. Ao invés de ter uma palavra, eu posso ter uma oração como aposto. É o caso da oração subordinada substantiva apositiva, que a gente vai estudar mais à frente, mas eu sei que você já viu em algum momento. A outra metade tocara aos sobrinhos, com uma condição expressa, 2 pontos, que o legado só lhes fosse entregue 30 anos depois. Esse que o legado só lhe fosse entregue 30 anos depois, explica qual é a condição. Tá vendo? Ó, o aposto aqui está explicando o termo anterior, mas está explicando em forma de oração. A marca, os 2 pontos é uma marca muito forte, tá? Como marca de início de um aposto. Mas pode ser também uma vírgula. Além disso, tem que ter a ideia da explicação. Está explicando de que condição é essa. Olha outro exemplo. A verdade é esta, 2 pontos. Não fala a bem dizer com acento algum. A verdade é esta, 2 pontos. Aí, qual é a verdade? Que verdade é essa? Ele vai explicar que verdade é essa. Não fala a bem dizer com acento algum. Entendeu? Então, é o termo que vai explicar, que pode vir em forma de oração. O termo vai explicar o termo anterior. E ele vem geralmente depois de 2 pontos, mas pode ser vírgula também, tá? Então, cuidado com isso. Deixa eu movimentar aqui de novo. Espera aí. Deixa eu diminuir um pouquinho. Deixa eu ver se dá pra... A sua tá bom. Aí. Beleza. Trazer mais luz pra gente. Tranquilo? B. Referir-se a uma oração inteira. Pediu que lhe fornecessem papel de carta e que lhe restituíssem a sua caneta, o que lhe foi concedido. Esse o aqui é um pronome demonstrativo. Você pode substituí-lo por isso. Isso que lhe foi concedido. O qual, né, lhe foi concedido. Isso, o qual lhe foi concedido. Você pode transformar isso aqui em isso. Isso resume a ideia, né? Isso que? Pedir que lhe fornecessem papel de carta e que lhe restituíssem sua caneta. Então, esse pronome aqui está resumindo. É aquela ideia do pronome resumidor, né? Que vai resumir, né, tudo numa palavra só. João, Maria, todos estavam na festa. Né? João, Pedro, Antônio, Carlos, todos estavam na festa. Eu posso fazer isso também com a oração, resumir a oração toda numa única palavra. Tá bom? Então essa palavra ela é o resumo de toda a ideia anterior, portanto aposto em forma de oração. O importante é saber para onde puxa mais a corredeira, coisa, aliás, sem grande mistério. Que coisa, esse coisa sem grande mistério está resumindo a ideia da frase anterior. Em português. Que coisa sem grande mistério é essa? Para onde corre a corredeira. Entendeu? Então eu tenho a explicação, primeiro a afirmação, e depois uma ideia que resume essa ideia, toda a oração. Isso tudo é a tal coisa, entendeu? Sem grande mistério. Então você pode resumir tudo numa palavra ou em algumas palavras. C. Ser enumerativo ou recapitulativo. A gente já viu aqui, né? Vamos ver? Tudo o fazia lembrar-se dela. Que tudo é esse? Vamos enumerar? Amanhã, os pássaros, o mar, o azul do céu, as flores, os campos, os jardins, a relva, as casas, as fontes, sobre tudo
as fontes, principalmente as fontes. Entendeu? Eu tenho depois do aposto enumerador, antes do aposto enumerador, para ser mais exato, eu vou colocar 2 pontos. Aí eu dou o pontapé inicial para dizer quais são as coisas que vão representar esse tudo. Né? Esse tudo. Tudo fazia lembrar dela. Que tudo é esse? O tudo é isso aqui. Tá bom? O tudo não é tão tudo assim, né? Os porcos do chiqueiro, as galinhas, os pé de bogari, o cordeiro da estrada, desculpa, o cardeiro da estrada, as cajazeiras, o bode manso, tudo na casa de seu compadre parecia mais seguro do que dantes. Esse tudo aqui, ó, pronome, ele está resumindo os elementos que foram citados anteriormente. Aquilo que eu falei para você alguns minutos atrás. O recapitulativo ele é o oposto do enumerativo. O enumerativo parte de uma palavra resumidora para os elementos que vão especificá-la, ou seja, para os elementos enumerados. Já o recapitulativo começa com os elementos enumerados, tá vendo? Ó? Os porcos do chiqueiro, as galinhas, os pés de bogari, o cardeiro da estrada, as cajazeiras, o bode manso. Tudo na casa de seu compadre parecia mais seguro do que dantes. Então, esse tudo aqui resume esses elementos todos. É o oposto do enumerativo. Primeiro eu vou sequenciando. Aí vem com uma palavra que resume. Valor sintático do aposto. Tá aí? Vamos pegar, vou subir um pouquinho mais para você. Aqui, ó. Trazer um pouco mais de luz. Pronto. Então vamos lá. Valor sintático do aposto. O aposto tem o mesmo valor sintático do termo a que se refere. Pode assim haver aposto de um sujeito. Já expliquei isso, né? Eu vou passar rápido nesse ponto, porque, como eu falei, o aposto pode estar dentro de qualquer função. É aquela função parasitária, como é o adjunto. Tá? Então ele pode estar dentro de qualquer função. O aposto é um termo de valor sintático do termo, tem o mesmo valor sintático do termo a que se refere. Pode assim haver aposto no sujeito. Ela, Dora, foi de resto muitíssimo discreta. Dora aqui está explicando quem é ela. Eu poderia ter dito apenas ela foi de resto muitíssimo discreta. Mas eu disse quem ela era, né, entre vírgulas, Dora. Tá? Com um aposto explicativo aí. A espingarda lazarina, a melhor espingarda do mundo, não mentia fogo. A espingarda lazarino, aí eu estou explicando, estou dando aqui uma informação sobre ela, né? Que ela é a melhor espingarda do mundo. Tá vendo? Então quando eu pergunto quem não mentia fogo, a espingarda lazarina, a melhor espingarda do mundo. Tá bom? Então você vai encontrar muitas vezes, ó, tá aqui, o aposto está dentro do sujeito. Está dentro do sujeito. Tá? Então muita gente vai considerar tudo isso aqui como sujeito. Há quem considere só a espingarda lazarina. Tá bom? Fique de olho nisso. Numa prova de múltipla escolha, fique atento. Agora, se for uma questão dissertativa, você coloca tudo. A espingarda lazarina, a melhor espingarda do mundo. Tá? Coloca tudo. Na dúvida, coloca tudo. Porque, como diz o próprio Cunha, o aposto tem o mesmo valor sintático do termo a que se refere. Né? Então, se um é o sujeito, ele também é, de certa forma, sujeito. É o que ele está querendo dizer para você. Então, numa prova múltipla escolha, se só tiver isso como opção, você marca. Mas numa discursiva, se a opção for essa, se não tiver numa discursiva que não tem opção, você vai com tudo, pega tudo. Porque é considerado, você vai ter respaldo aqui na gramática do Celso Cunha. Tá bom? B, aqui ó. Desce um pouquinho mais pra cá. Ajeita aí.
O aposto no predicativo. As escrituras eram duas. Ó, as escrituras eram duas. Eram é verbo de ligação. Duas é o predicativo do sujeito. Tá? Predicativo do sujeito. Esse é a do distrate da hipoteca e a da venda das propriedades. É o aposto enumerativo que está se referindo a esses duas. Duas quantas? Duas quais? Entendeu? Então ele está especificando, está enumerando para você quais são as duas aí, uma e a outra. Entendeu? Então, assim, o aposto vai estar dentro de alguma função sintática. Não tem mistério, não. Isso é só para te dizer isso. Que o aposto ele se encontra dentro das funções sintáticas. Vou pegar mais um caso aqui e a gente parte para adiante para não deixar esse vídeo ficar muito grande. O meu projeto é este. Este aqui vem depois do verbo de ligação. É o predicativo do sujeito. Tá aqui o verbo de ligação é ser. Podíamos obrigar toda a gente a ter manchas no rosto. Está explicando a palavra este qual? Qual é o aposto? Qual é o projeto? Veja que isso aqui não é um aposto enumerativo, é um aposto explicativo. Tá bom? Porque ele não está enumerando. Está explicando a palavra este. O aposto no complemento nominal. Ele pode vir também lá. Olha aqui. João Viegas está ansioso por um amigo que se demora. O Calixto. Quem está ansioso por alguma coisa. Por um amigo que se demora é o nosso complemento nominal. Quem está ansioso por algo. Complemento nominal. Agora, o Calixto, separado por vírgula, quem é esse amigo, é a explicação de quem é esse amigo. Então, estou trazendo a informação para você. Quem é o tal amigo? O Calixto. A vida é um contínuo naufrágio de tudo. De tudo. Tudo o quê? Vamos enumerar? De seres e de coisas, de paixões e de indiferenças, de ambições e temores. Então, o aposto, tá? Vou parar por aqui, você pode continuar observando, mas a ideia é a mesma. O aposto está sempre dentro de uma função sintática. Ou dentro do sujeito, ou dentro do objeto, ou dentro do agente da passiva, ou dentro do complemento nominal, dentro do adjunto, tá? Tá sempre. E ele pode estar dentro do aposto mesmo. Olha aqui, ó. Um caso interessante. Aposto dentro do aposto. Você duvida? Vou te mostrar aqui agora. Ó. Olha aqui, ó. Aposto no aposto. As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o doutor Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Pois bem, olha aqui. Eu tenho esse aqui, ó, o doutor Simão Bacamarte, como aposto, explicando quem é esse certo médico. Né? Viver ali um certo médico. Quem? Que certo médico era esse? O doutor Simão Bacamarte. Olha aqui, ó, entre vírgulas, explicando o termo anterior. E eu vou ter filho da nobreza da terra e maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas, explicando quem é esse Simão Bacamarte. Tá? Então, um explica quem é o médico, é o Simão Bacamarte, e o outro explica quem é esse Simão Bacamarte, ou faz considerações a respeito desse Simão Bacamarte. Entendeu? É um aposto dentro de outro aposto. Muito legal, né? Olha aqui embaixo. No recolhimento, morreram, umas ficaram desfeadas, outras para todo sempre. Cegou a filha do Floriano, fidalgo de Rape, cunhado de meu padrinho, dona Dão Nicéforo, da Ula Monterroso Barbaleia. Nossa, mãe do céu, peraí, deixa eu enxergar isso direito. Cunhado do meu padrinho, Dão Nicéforo, de Ula Monterroso Barbaleda Fernandes, moço fidalgo da Casa Real e par do reino. Então, esse aqui, ó, você tem isso aqui como aposto,
cunhado de meu padrinho, explicando quem é, né, o fidalgo de Rape. Ó, cegou a filha de Floriano. Ó, fidalgo de Rape, está dizendo quem é Floriano. Cunhado de meu padrinho, está dizendo quem é esse Floriano, tá? Doutor Nicéforo Giula Monterroso Barbaleda Fernandes, moço fidalgo, ó, tá explicando quem é esse aqui, tá? Quem é esse doutor Nicéforo? Então você tem um aposto dentro de outro aposto. Esse aqui é até bem complexo, por sinal, né? Um aposto explicando o outro aposto, tá bom? Então isso é muito comum. E tem aposto até no vocativo, que a gente vai falar dele aqui agora, do vocativo. Então vem para cá, deixa eu te mostrar. Olha aqui. Razão, irmã do amor e da justiça, mais uma vez escuta minha prece. Razão, escuta minha prece. Ele está pedindo a razão para escutar a prece dele. Razão é vocativo porque é o termo que ele está evocando, que ele está chamando. Razão, mais uma vez escuta a minha prece. Mas aí ele faz um adendo aqui, ó, ele faz uma observação, uma consideração à razão. Razão, irmã do amor e da justiça. Entendeu? Então tem um aposto recaindo sobre um vocativo. O vocativo vem a ser aquele a quem chamamos para dizer alguma coisa. E já que tocamos nesse assunto, vamos falar dele, do vocativo. Então vou pular aqui agora para o vocativo, ok? Então vem comigo aqui, ó. Deixa eu me ajeitar aqui. Ampliar um pouquinho aqui pra gente. Ó. Vocativo. Examinando estes versos de A Nobre, Manuel, examinando esses versos de A Nobre, Manuel, tens razão. Venho tarde, desculpa. Manuel, tens razão. Venho tarde, desculpa. Manuel é vocativo porque é o termo que eu estou chamando para dizer alguma coisa. Tá? Manuel, tens razão. Tá? Então chamei. Veja que não é o sujeito é aquele de quem eu falo, mas o vocativo é aquele com quem eu falo, aquele que eu chamo na oração para dizer alguma coisa. Importante dizer que o vocativo ele não faz parte da oração, ele não é um termo da oração. Ele está à parte, ele está fora da oração. E porque está fora, tem que ser separado da oração por um sinal gráfico, em geral a vírgula, tá bom? Ó sinos da Santa Clara, por quem dobrais, quem morreu? Ó sinos da Santa Clara, tá vendo aqui, ó, separado por vírgulas. Estou me dirigindo aos sinos da Santa Clara para perguntar por quem dobrais, quem morreu. Tá bom? Então, o vocativo é o termo que a gente chama para dizer alguma coisa. Ele não faz parte da oração, ele está fora da oração, não é um termo de oração e deve ser separado por um sinal de pontuação. Geralmente é a vírgula, mas não é o único sinal que eu utilizo para separar o vocativo, tá bom? Deixa eu organizar aqui direitinho, por aí. Aqui. Essa técnica é boa, mas o problema dela é ajustar o... Aqui, acho que agora vai, hein? Ó. Veremos que neles o termo Manuel e ó sinos de Santa Clara estão subordinados a nenhum outro termo da frase. Servem apenas para invocar, chamar ou nomear, com ênfase maior ou menor, uma pessoa ou coisa personificada. A estes termos de entoação exclamativa e isolados do resto da frase, dá-se o nome de vocativo. A palavra vocativo vem de vocare, da mesma raiz de invocar, e significa chamar, chamamento. Entendeu? Então é muito simples, é o termo que você chama, é aquele ou aquilo
a quem ou a que você chama, né? Você roga, você interroga, tá? A quem você se dirige para dizer alguma coisa, para perguntar alguma coisa, enfim. Embora não subordinado a nenhum outro termo da oração e isolado do resto da frase, o vocativo pode relacionar-se com algum dos termos assim, neste exemplo. E, ao vê-la, acordarei. Meu Deus de França. E, ao vê-la, acordarei. Meu Deus de França. O vocativo meu Deus de França não tem relação alguma com os demais termos da frase. Já neste exemplo, dizei-me vós, Senhor Deus. Castro Alves, né? Ó lanchas, Deus vos leve pela mão. O vocativo Senhor Deus relaciona-se com o sujeito vós da primeira oração e o vocativo ó lanchas com o sujeito com o objeto direto vós da segunda oração. Tá? Dizei-me vós, vós quem? Senhor Deus. Entendeu? Dizei-me vós, Senhor Deus. Ó lanchas, Deus vos leve pela mão. Tá? Então, o que o autor tenta mostrar é que há uma relação da palavra, da expressão Senhor Deus com vós. Alguns alunos poderiam perguntar, mas professor, não seria aí um caso de um aposto? Confunde um pouco, mas veja, neste caso eu estou me referindo a ele como interlocutor. Eu quero que você entenda isso. O vocativo, ele se identifica como interlocutor dentro do diálogo ali, dentro da comunicação. Ele é aquele a quem eu me dirijo numa conversa, entendeu? Por isso que é tão uma das marcas, dos melhores exemplos é quando você tem uma carta, né? O vocativo é aquele termo que aparece logo nisso, querida mamãe. Aí, tá, querida mamãe é vocativo. Quando na aula você me chama para perguntar alguma coisa, professor, vocativo, entendeu? É o termo que você se refere, é o nome que representa ali o interlocutor do discurso, do diálogo ali. Então não tem como você confundir com o aposto, porque o aposto não está sendo chamado para a conversa. Ele traz informação, mas não está sendo chamado para a conversa. Enquanto que o vocativo ele é chamado para a conversa. Pode ser uma pessoa ou pode ser alguma coisa personificada. Né? Alguém a quem a gente atribui a capacidade humana de poder ouvir, né? E poder discutir com a gente. O vocativo, eu só expliquei isso aqui, né? Beleza. Observações. Dá para ver aí? Não, deixa eu subir um pouquinho. Tranquilo? Observações. Quando se quer dar maior ênfase à frase, costuma-se preceder o vocativo da interjeição ó, como neste exemplo de Vinícius de Moraes. Ó, minha amada, que olhos teus. Tá? Então esse ó aí a gente vai utilizar para dar mais ênfase, mais sentimento, né, na frase. Observação número 2. Na escrita, o vocativo vem normalmente isolado por vírgula ou seguido de ponto de exclamação, como nos mostram os exemplos acima. Então você vai ter casos em que ele vem assim, ó, com exclamação, ou casos em que ele vem separado por vírgula apenas. Tá? Como é esse caso aqui. Então a separação, geralmente num texto mais dramático, os autores preferem usar a exclamação. Deus! Ó Deus! Entendeu? Ali vai ter uma coisa mais impactante, ele usa aí exclamação, é mais forte na frase. Observação 3. Cumpre distinguir vocativo do substantivo que, acompanhado ou não de determinação, constitui por si mesmo
o predicado em frases exclamativas do tipo silêncio. Silêncio aí não é vocativo porque o silêncio não é a pessoa com quem eu estou falando. Mãos ao alto. Estou mandando alguém pôr as mãos ao alto, entendeu? Mãos ao alto não é aquele com quem eu estou falando. É diferente de dizer Deus, meu Deus. Porque é com Deus que eu estou falando, eu estou me dirigindo a Ele. Então a marca do vocativo é o chamamento, é você ter o outro como interlocutor. Não esquece disso. O aposto, explicação, enumeração, especificação, recapitulação. Beleza? Então por aqui eu me despeço. Espero que isso tenha ajudado você de alguma forma. E se Deus quiser, semana que vem a gente já está de volta com as nossas aulas aí no quadro, fica bem mais fácil. Mas valeu aqui também, né? Uma outra técnica e tudo contribui para o bem, tá bom? Então fique em casa e beba água. Até mais.